Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui com você ao vivo com o meu programa ABC em Perfil. E também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Eu quero mandar um grande abraço para as 7 cidades do Grande ABC pela minha grande audiência. Isso é muito importante porque eu tenho aqui na minha banca do meu programa ABC em Perfil apresentado convidados especiais, temas interessantes que você tem ficado comigo todas as quintas-feiras. Isso me enche de alegria e de muita honra por você estar aí comigo na sua casa. E nessa noite não pode ser diferente. E que pese que eu já anunciei nas redes sociais o nome dele, mas agora, daqui a pouco, vamos falar o nome deste meu grande convidado desta noite. Eu quero mandar um grande abraço para o Wagner de Souza, presidente do Regran, essa grande instituição aqui do Grande ABC. Um grande abraço para você, Wagner, e toda a sua diretoria. Enfim, a todos aqueles que têm acompanhado o meu programa, todos os dias aí, têm comentado, me encontrado pelas ruas e me parabenizado. Então, um grande abraço para você, minha amiga e meu amigo. Nesse mês de agosto foi comemorado especialmente o Dia do Advogado e neste mês de agosto nós comemoramos a implantação dos cursos jurídicos no Brasil. Então não poderia ser diferente, eu não poderia deixar de estar aqui nessa noite com um grande amigo, um grande irmão e presidente da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André, Dr. Fábio Picarelli. Nós vamos bater um papo muito gostoso, nós vamos falar a respeito da política e OAB. Isso é muito interessante. Então eu quero você comigo. Só que hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer um sorteio, é verdade. Eu quero que você ligue, dê o seu nome e o seu telefone, porque nós vamos sortear 2 convites para o grande baile que vai ter amanhã, no 1º de maio, em comemoração ao mês do advogado. Da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André, você vai concorrer a uma moto para você estar lá amanhã no 1º de maio e encontrar com todos nós, com o Dr. Fábio Picarelli, toda a diretoria, todas as advogadas aqui da cidade de Santo André e também da região. Então eu quero que você ligue agora, comece a ligar no 2379-4733, porque depois nós vamos fazer o sorteio e você vai concorrer a 2 ingressos maravilhosos, um jantar delicioso. Eu agora falo com ele, Dr. Fábio Picarelli. Dr. Fábio, obrigado por você estar aqui comigo. Dr. Cristiano, a alegria é toda minha, mais uma vez aqui, vir à Eco TV, prestigiar seu programa, que tem essa audiência qualificada. Gostaria de desejar boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo, boa noite ao meu amigo Cristiano, que é o presidente da Associação dos Advogados do ABCDMR, diretor da OAB Santo André e um líder da advocacia local. E boa noite a todos os advogados e advogadas que estão nos assistindo nesse mês tão especial, né? Agora estamos chegando ao final do mês de agosto. A Casa do Advogado, a Casa da Advocacia de Santo André teve aí inúmeros eventos, inúmeros festejos e amanhã, então nós terminaremos encerrando esse mês de agosto com chave de ouro lá no 1º de maio. Espero que aqueles que estão nos assistindo participem aí do sorteio, porque esse baile de amanhã promete muito. Nós temos quase 400 convites já vendidos, haverá o sorteio de uma moto 0 km e uma banda muito boa, que é a banda Os Robertos. Os Robertos, é? Né, o presidente Marcos da Costa, que é o nosso presidente estadual, estará presente, até porque amanhã nós temos um encontro regional. Isso, em São Bernardo. Dos advogados do ABCDMR em São Bernardo, lá no Palace Hotel, né? Então, toda a diretoria da OAB sai de um dia, uma jornada de trabalho, e vamos lá confraternizar com os colegas no 1º de maio, a partir das 7h30. Maravilha, Fábio. Olha, eu em primeiro lugar, em nome da Eco TV, em nome da Associação dos Advogados, que nós somos parceiros, estamos juntos, né? Isso é importante, é a defesa da classe, em realizar para a classe. Eu quero agradecer esses 2 convites que você está aqui apresentando, de uma gentileza maravilhosa, que vou fazer o sorteio, já falei, o pessoal já deve estar ligando no 2379-4733. Obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço o convite honroso de estar aqui. Fábio, mas vamos lá, porque o nosso programa hoje, a chamada foi, você deve ter acompanhado, foi interessante, é a OAB e a política.
E eu não posso deixar de falar isso, nós estamos vivendo um momento político e estamos num pleito eleitoral. Mas nós estamos vivendo um momento maravilhoso que é o exercício da democracia. E a Ordem dos Advogados, historicamente, ela sempre teve um grande papel junto à sociedade civil, em defesa da sociedade civil, e sempre realizou esse papel. Por que eu digo isso? A Ordem foi avaliada recentemente, você sabe disso, na Folha de São Paulo, como uma das instituições também que tem maior credibilidade junto à sociedade. E isso é muito bom, mas nos dá uma responsabilidade também muito grande, que principalmente nós, advogados, e os dirigentes da instituição, porque a sociedade ela nos cobra. E também o nosso presidente Marcos Vinícius, que é o presidente nacional, foi através dele que houve aí, está havendo uma campanha desde 16 de junho, voto não tem preço, voto tem consciência, que isso é uma campanha da Ordem. O objetivo é conscientizar os eleitores sobre a importância das eleições gerais deste ano e coibir as práticas antidemocráticas como corrupção eleitoral. O que eu te pergunto a respeito disso, como que você vê hoje a nossa evolução da democracia? Você acha que essa corrupção eleitoral que nós, desde que nascemos, existe historicamente, você acha que a sociedade hoje, ela já está se conscientizando mais a respeito dessa corrupção e fazendo já uma análise melhor dos candidatos? E para encerrar minha pergunta, para te passar, você acha que o Ficha Limpa veio contribuir com a sociedade, que eu sei que a Ordem foi uma das defensoras dele nesse sentido. Eu queria que você falasse a respeito disso. Ok. Cristiano, eu vejo, você falou da democracia, de como ela anda, eu vejo da seguinte forma, nós passamos um período aí que foram os anos de chumbo, a partir de 88, então com a Constituição Federal tivemos uma série de direitos garantidos e junto com a Constituição outros diplomas legais de suma importância, como o Código do Consumidor, o Estatuto do Idoso, enfim, um arcabouço enorme de legislação que veio a garantir direitos básicos. Óbvio que a nossa democracia ainda é uma democracia jovem, precisa amadurecer, mas eu me preocupo bastante quando vejo um discurso não político, né? Ou seja, o contra-político, o antipolítico. Esse é um discurso perigoso, porque, a bem da verdade, todos os países civilizados cultuam a política e têm na política algo muito sério, e nós não somos diferentes, né? Nós temos que entender que a política é o meio mais seguro, né? E é o meio pelo qual nós conseguimos mudar a vida das pessoas. Então, eu vejo da seguinte forma, com todos os percalços que tivemos aí na história, o Brasil vem evoluindo. A questão da corrupção veio à tona com as manifestações de junho de 2013, um inconformismo muito grande, né, já expressado nas ruas, mas que é fruto de também uma outra conquista, que é a facilidade dos meios de comunicação, né? Então, hoje nós temos as redes sociais, que praticamente de forma instantânea já coloca a informação para os cidadãos. Nós temos, por exemplo, algo que eu acho que avançou demais no nosso país, é a TV Justiça. Hoje você pode acompanhar, nós advogados e aqueles que têm interesse nos julgamentos, podem acompanhar sessões do Supremo Tribunal Federal, sessões do Conselho Nacional de Justiça, através dos nossos televisores, né? Então, hoje todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo, né? Coisa que há pouco tempo atrás nem se imaginava. Hoje, o julgamento do mensalão virou conversa de botequim. E lá se menciona a atuação do ministro X, Y, Z, né? Então, eu vejo isso como uma grande evolução que nós tivemos, mercê do trabalho das entidades, do trabalho também dos legisladores. Então, as coisas vêm evoluindo. Claro que ainda falta muito. Nós temos serviços públicos
como já foi dito, inclusive pela nossa presidente, de péssima qualidade, né? E agora existe um movimento e uma conscientização no sentido de cada vez mais se exigir resultados práticos da atuação política e dos políticos. Então, agora, no mês de outubro, é a nossa chance, é a nossa vez de escolhermos pessoas que de fato representem algo potencialmente importante para todos nós, para que a sociedade possa continuar nessa evolução. Agora, a OAB, ela sempre encampa determinados temas, agora com relação à consciência do voto, mas nós fizemos também uma campanha para fazer também um ciclo eleitoral mais limpo, com menos poluição visual. A OAB sempre se preocupa com esses temas, então, né? E nesse tema nós vamos falar daqui a pouco, mas eu queria também me aprofundar um pouco mais a respeito da ordem, do papel hoje, porque a ordem ela está muito presente. A ordem ela tem marcado presença dentro da sociedade de uma forma institucional. E isso, você até citou, é muito importante. Com a velocidade da informação, a fiscalização que deve existir, porque o político ele exerce um cargo público, e se ele é público, ele tem que ser fiscalizado e tem que ter realmente acesso da sociedade a esse mandato. A Ordem também, ela lançou uma campanha e instituiu comissões de gastos de política, de gastos públicos, né? Comissão de gastos públicos. E isso eu achei muito interessante. O próprio Marcos da Costa, o nosso presidente, existe uma comissão lá em São Paulo, para que exista, sim, um acompanhamento, eu não diria nem uma fiscalização, mas um direito de transparência da sociedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É algo que é garantido por lei, né? A lei de transparência é um direito não só das entidades como de qualquer cidadão ter acesso às informações. É óbvio que uma comissão de acompanhamento de gastos públicos no âmbito da OAB sempre tem dificuldades, né? Porque nós precisamos mesclar a comissão com profissionais de outras áreas. Eu estou aqui citando um exemplo. Sim. Por exemplo, nós podemos falar sobre a construção de uma ponte ou de um viaduto e do gasto sobre aquela determinada obra. A OAB não tem material humano suficiente para determinar quanto que custou o metro quadrado daquela obra. Então, nós precisamos, junto com outras entidades da sociedade civil e com outros profissionais, buscar um incremento aí dessas comissões, mas nós temos uma comissão que é uma das comissões mais prestigiadas da OAB Santo André. Aliás, queria mandar um abraço aqui à doutora Helene de Paiva, que é a presidente dessa comissão, que é o Observatório da Cidadania. Sim. Então, é ali que nós recebemos as reclamações, as denúncias sobre tudo aquilo que acontece na cidade, né? E ela tem funcionado muito bem. A OAB, a nossa casa do advogado, tem o nome de Cidadela da Cidadania. Cidadela seria o último reduto, né? Depois que uma cidade medieval foi destruída completamente, o único reduto que sobra é a Cidadela. E lá é a Cidadela da Cidadania, ou seja, as demandas, depois que já tivemos as reclamações em vários âmbitos da sociedade, acaba desaguando lá na OAB, e na OAB nós então encaminhamos para essas comissões setoriais que na sequência tomam as medidas cabíveis, né? Fábio, a democracia ela é um exercício, eu digo sempre, muito recente no nosso país. Nós temos uma Constituição cidadã, que de 1988, recente ainda, jovem, e no passado se lançava uma candidatura, carimbava-se o nome e saía pintando a cidade inteirinha, distribuindo papel, se fazia de tudo que podia. E isso vem a normatização e vem se regularizando esse exercício da democracia, que é uma candidatura, e apresentar essa candidatura à sociedade. Mas precisa de regras. E por que eu digo isso? Você, através da diretoria, juntamente com a CISA, que é uma grande instituição, associação comercial, um veículo
de grande comunicação, de força do nosso município e também de todo o estado e do Brasil, que é o Diário do Grande ABC, realizou aqui uma solicitação de forma oficial, apresentando aos candidatos para que de forma organizada se mantivesse uma campanha, mantendo uma cidade limpa, em termos de cavaletes, porque atrapalha o cidadão em atravessar a rua, atrapalha a dona de casa na feira. E isso realmente foi uma iniciativa da Ordem e da Assis e do Diário do Grande ABC. Então, esse é um tema muito interessante, que é uma grande responsabilidade das instituições. Como foi isso? Fala a respeito disso. Pois é, nós temos uma comissão que é a Comissão de Direito Eleitoral. Então, a nossa Comissão de Direito Eleitoral fez contato com a CISA e com a juíza eleitoral local, né, junto com o Diário do Grande ABC. Aliás, gostaria de mandar um abraço ao editor-chefe lá, o jornalista Sérgio Vieira, né, que é um amigo. E aí, com esse contato, se tentou, né, fazer uma campanha diferenciada, como também no outro pleito nós tentamos. Agora, é um tema muito polêmico pelo seguinte, né? Nós temos aqueles candidatos já conhecidos, então, que tem uma certa margem aí de segurança na campanha, e tem aquele cidadão comum que está pela primeira vez buscando a oportunidade de eleição e que precisa cada vez mais massificar essa propaganda. Então, há um certo conflito aí de interesses. Claro que a OAB, em todos os momentos que precisar, para que a campanha aconteça de uma forma urbanizada, para que o debate seja valorizado acima de tudo, acima dos materiais gráficos, acima da propaganda eleitoral, através de panfletos, assim, acho que nós teríamos que valorizar principalmente o debate, principalmente as propostas, quer dizer, as propostas. Hoje os cavaletes mostram uma foto, eu estava vindo para cá e eu comecei a observar, são fotos, todos os candidatos sorridentes, né, mostrando o seu partido, uma arte diferenciada, mas a gente acaba não sabendo o histórico daquele candidato. Né? Então, toda essa publicidade que existe não serve para que o eleitor tome uma decisão, né? Então, eu acho que nós deveríamos buscar um formato diferente para que todos tivessem iguais oportunidades de mostrar o seu histórico e as suas propostas, inclusive com tempo eleitoral igualitário, com formas diferentes que dê acesso e oportunidade para todos aqueles que queiram participar do pleito. Hoje eu não vejo dessa forma, hoje eu vejo assim uma campanha calcada principalmente no fator monetário, né? Nós sabemos o quanto custa uma campanha de deputado. Eu ouço nos bastidores que uma campanha de deputado, para que tenha resultado, custa em torno de 5 milhões. E eu não vejo uma... É um absurdo. E aí, eu vou até te devolver a palavra, mas antes eu quero conversar aqui com você que está em casa. Eu estou conversando com o Dr. Fábio Picarelli. Eu quero a sua ligação. Hoje você vai ligar e participar do concurso. Há 2 convites para o Baile do Advogado. Você vai concorrer a uma moto, exatamente, no Baile do Advogado. Vai ser amanhã no Clube 1º de Maio. Eu estou conversando com o presidente da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André, Dr. Fábio Picarelli. Fábio, dentro dessa questão você tocou num tema muito interessante de um gasto de uma candidatura a deputado federal que chega em torno de 5 milhões. E é estadual também. Estadual também, E vamos falar um pouco de financiamento público de campanha. É um tema que realmente nós temos que falar, porque se falamos da reforma política, e ela nunca vem, a reforma política, mas vamos falar desse tema porque você é o presidente da Ordem, você tem competência para falar e tem legalidade sobre essa questão. Como é que você vê o financiamento público? Qual é a sua visão? Eu acho que é uma saída viável, porque, a bem da verdade, uma campanha custando essa quantia, essa soma que nós falamos aqui, da onde sai, né? Quem é o cidadão comum que gasta 5, 4, 3 ou que seja R$1 milhão numa campanha eleitoral
tirando do seu próprio bolso esses valores para servir ao nosso país, ao nosso estado, ao nosso município. Então, é algo assim que formou uma prática que gera um sistema viciado. Eu vejo que hoje nós temos um sistema viciado, as empresas, grandes fornecedores dos serviços municipais acabam financiando esses candidatos, empresas com interesses particulares acabam sendo os grandes patrocinadores do pleito eleitoral. Então, de tal sorte que, se a gente for analisar, esse financiamento público já acontece, mas de uma forma disfarçada, né? De forma indireta. Se nós fizermos algo já aberto, algo que de fato dê igualdade, tanto de verbas como de oportunidade de manifestação, e uma fiscalização maior. De fiscalização maior, enfim, algo mais transparente, eu acredito que toda essa corrida pelo pleito de uma forma estranha, como acontece hoje, deve ser apaziguada. Então, eu vejo com muito bons olhos essa questão do financiamento público de campanha. Outra medida que a OAB recentemente tomou foi colocar em discussão, né, a questão das empresas serem coibidas, né, de fazerem as doações, ou seja, só pessoa física vai poder fazer doação de campanha. Então, é um tema muito afeto à nossa entidade e é um tema que interessa a todos nós, né? Eu acredito que muita coisa ainda, Cristiano, temos que mudar nesse país. Tanto a questão eleitoral, como a questão política. Nós precisamos fazer uma revisão geral nesses temas centrais. Tem a questão tributária também. Sim, né? Tem mas olha... muitos temas aí a serem debatidos, né? Olha, para se ter uma ideia... E isso deve ser feito porque é aquilo que eu falei, o exercício da democracia ele é recente, ele implica em aplicação de leis, cumprimento das leis e o financiamento público eu acho que seria uma forma de maior de fiscalização. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal que veio também como um balizador para o administrador público, que isso realmente funciona. Eu tenho dados aqui que eu vou ler, segundo a ONG Transparência Brasil, 4 em cada 10 candidatos a governador em todo o país são alvo de processo na justiça ou em tribunais de contas. No total, 63 deles respondem por 327 ocorrências, sendo que 46 já foram condenados. 10 deles em tribunais de justiça, por improbidade administrativa e outras irregularidades. Então, quando nós colocamos e você Isso coloca... é bom para nós, os advogados, né? Mas Sim. Péssimo para a população, né? Péssimo para a democracia. Péssimo para a democracia. Que é aquilo que eu dizia, que o exercício da democracia nosso, a democracia ela não é a liberdade pela liberalidade, né? Ela tem que ter normas, ela tem que ter cumprimento e o agente público, o agente político tem que vir com uma nova face, tem que vir com uma nova forma, tem que vir com uma outra forma de se fazer política. Então eu vejo exatamente também e concordo plenamente com você, Fábio, nessa linha. Mas eu queria também tocar num assunto com você sobre tivemos uma perda grande de um candidato, né? Que foi a perda do Eduardo Campos, que é uma realidade nacional, que houve uma comoção nacional. E o que eu te pergunto, você acha que isso influenciou e teve um peso na nossa democracia? Você acha que ficamos um pouco capenga de opção de escolhas? Isso não leva muito à polarização hoje de uma escolha do próprio eleitor? Eu queria que você, dentro da sua visão, falasse a respeito disso. Cristiano, eu vejo assim como um fato lamentável na perda de um jovem político, 49 anos, num acidente catastrófico, né? E vejo uma perda política irreparável. Ele tinha uma ascensão na sua carreira, né? Começou como candidato a deputado, depois prefeito, governador, por 2 vezes com alto índice de aprovação.
tinha um discurso muito próximo daquilo que nós estávamos aqui a falar, né, dizendo do resultado. Hoje se pensa muito assim, papel do Estado, né? O Estado não pode ser esse monstro burocrático que só consome dinheiro. Ele tem que nos dar retorno daqueles impostos que nós pagamos de uma forma muito sacrificada. E o discurso dele vinha bem coerente com essa linha. Como assim, também coerente está o candidato Aécio Neves, que vem falando muito sobre corte de gastos, sobre uma nova forma de governar com mais responsabilidade, que, aliás, foi algo criado pelo seu partido, que é a própria lei de responsabilidade fiscal, que mudou todo o panorama do nosso Estado, né? Então, assim, a perda do Eduardo foi algo significativo. Hoje nós temos uma candidata com um apelo muito forte, né? Assim, em ascensão também nas pesquisas, que acredito seja algo bem ligado também com a notícia da morte, que sensibiliza sem dúvida todos nós, que traz trouxe uma certa publicidade para essa campanha, para esse pleito, de uma forma inusitada, eu diria, né? Agora, nós temos que analisar com frieza, né, o perfil de cada candidato que se apresenta. O Brasil não pode mais ficar à mercê de aventuras, né? Nós temos, por exemplo, que pensar como é que o nosso futuro presidente vai se comportar perante o mercado internacional, como é que vai representar o nosso país na ONU, como é que vai aumentar a nossa credibilidade. Tudo isso é importante para que nós tenhamos um país mais forte, com mais desenvolvimento. Fábio, nós vamos continuar com esse assunto. Eu vou pedir um pequeno momento para você, que nós vamos chamar o break. Você não saia daí. Estou conversando com o Dr. Fábio Picarelli, presidente da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André. Eu quero a sua ligação porque vai ter um sorteio no final do programa. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol, que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloque etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer.
Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Hoje nós vamos fazer um sorteio aqui, você vai concorrer a uma moto amanhã no baile. É o convite para o baile aqui da cidade de Santo André, da Ordem dos Advogados. Amanhã é uma grande festa encerrando o mês de agosto, o mês da instituição dos cursos jurídicos no Brasil. Vai ser no 1º de maio e eu estou conversando com ele, Dr. Fábio Picarelli. Então, eu quero a sua ligação. Você liga, no final nós vamos fazer o sorteio. 2 convites aqui cedidos pelo presidente e pela Ordem dos Advogados. Então, ligue agora, 2379-4733. Você vai ser sorteado. Fábio, nós estávamos falando a respeito dessa questão da polarização, da política, que houve a morte do candidato Eduardo Campos. Mas nós temos outro fator que eu considero, e eu queria ouvir a sua opinião, que é o pluripartidarismo. Nós temos uma infinidade de partidos, a cada dia se forma um partido, aí e é um absurdo isso. Haja vista uma questão que aconteceu recente. Não existe ideologia. O que existe é uma mistura e ainda no Brasil não tem aquela identificação partidária, a ideologia do partido, uma construção. Se nós pegarmos a América do Norte, nós temos 2 partidos. Nós temos os democratas e os republicanos. Existem outros partidos, mas não tem aquela força. Lá existe uma consistência, porque lá quem é democrata, quem é republicano, ele sabe o que quer. E aqui se apresenta um partido com P, começa-se com P, partido, e por aí vai. Um exemplo disso foi a atual candidata, que está aí, é uma realidade, não estamos aqui criticando, mas é uma constatação. Ela estava formando um partido dentro dessa realidade do pluripartidarismo. Com a morte do Eduardo Campos, ela tinha uma ideologia e agora foi para o outro partido. Como que você vê isso como presidente da ordem, participando de um processo democrático, essa questão do pluripartidarismo, dessa falta de ideologia que a sociedade hoje continua votando em homens e não num projeto, porque a democracia ela tem que ter partido com ideologia, projetos e segmentos dessa plataforma. Como que você vê isso? Eu vejo, Cristiano, que essa questão dos partidos está no foco central do problema político, né? Hoje, as alianças que se formam com o objetivo claro de aumentar o tempo de televisão, por isso que eu falei aqui no começo, nós temos que ter regras que permitam igualdade de condições aos candidatos. Que esse candidato tenha, em primeiro lugar, uma aceitação dentro do seu próprio partido, né? E, num segundo lugar, se coloque para a sociedade de igual forma em qualquer partido que ele esteja, né? Agora, nós tínhamos que fazer algo que limitasse o nascimento desses partidos ou então que diminuísse, que é a grande tendência hoje, né? Se fala muito em fundir partidos, né? De junção de partidos, né? O próprio PSDB, eu já ouço falar de fusão com o DEM, enfim, vários partidos estão se juntando porque é algo que custa, é algo difícil de se manter, né? E tem o intuito claro, basicamente todos os partidos são bem intencionados nos seus programas, né? Mas na prática não existe uma diferença significativa entre a atuação de um ou outro partido. Então, acredito eu que uma mudança seria necessária nesse sentido para que essa representatividade seja efetiva, né? E que partidos menores não sirvam única e exclusivamente como instrumentos e trampolim para os outros, né? Então, é algo que nós temos que estudar. São temas que há muitos anos nós estamos deixando para um segundo momento, né? E eles estão engolindo o Brasil. É um problema, assim como o político, o problema eleitoral, o tributário, todos esses temas, à medida que
nós não conseguimos colocar isso na pauta, na agenda do nosso país, esses problemas vão transformando o nosso país em algo burocrático, em algo pesado e aquele famoso custo Brasil, né? Ou seja, tudo aqui no Brasil custa mais caro do que em outros países e faz com que o nosso país tenha um problema muito sério no âmbito internacional, no mercado, enfim. Tudo isso vem gerando atraso para nós, né? Nós tivemos muitas melhoras, sim, na qualidade de vida, na estabilidade econômica, mas ainda falta muito, né? Eu sonho, Cristiano, que o nosso país dê igualdade. Por exemplo, eu estive pouco tempo na Itália. A Itália vive uma grande crise. Né? O cidadão italiano tem dificuldade hoje em encontrar uma colocação no mercado de trabalho. Só que o filho do político, filho do prefeito, estuda na mesma escola do filho do cidadão, do operário comum. O filho do jardineiro, ele vai no mesmo hospital do filho do empresário. Então, é um país mais justo, é um país que dá uma certa igualdade no tratamento, né, dos serviços públicos. E é isso que nós temos que estudar, né, uma forma de transformar essa riqueza gerada de impostos em algo que retorne para todos os cidadãos, não só para os ricos ou não só para os pobres, né? Mas que nós tenhamos um retorno efetivo desses valores de uma forma igualitária. Eu, fazendo parte da classe média, me sinto muito prejudicado em pagar plano de saúde, condomínio, né? Porque a segurança hoje nos leva a um estilo de vida mais seguro, né? Escola particular dos filhos, tudo isso faz com que muito dos nossos ganhos sejam direcionados a algo que o Estado já deveria nos fornecer. Sim. Então, eu sonho com isso, com uma igualdade de condições políticas, sociais e econômicas para todos os cidadãos. Eu acho que é para isso que a OAB tem que lutar, uma entidade que tem se destacado na luta pela democracia, contra também a ditadura militar, impeachment do presidente Collor. Nesse momento, eu acho que a OAB deveria, no âmbito nacional, estadual e municipal, se voltar para o resultado dos serviços públicos governamentais. Muito bom. Eu estou conversando com o presidente da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André. Eu quero que você ligue para participar de um grande sorteio que nós vamos fazer com 2 convites aqui, 2 ingressos maravilhosos para o jantar dançante amanhã dos advogados no Clube 1º de Maio. Você vai concorrer a uma moto 0 km. Já pensou você saindo de moto lá do 1º de Maio? Vai ser maravilhoso. Ligue e participe e concorra. Fábio, nós estamos falando do assunto hoje, dessa política nacional, isso é muito importante, você colocou as coisas com bastante clareza. Mas nós sabemos das conquistas que hoje você, que representa a Ordem dos Advogados através da sua diretoria, grandes conquistas. Mas existe uma grande questão de dificuldade também, que nós sabemos que a Ordem ela tem que fazer gestão com políticos e com o poder público. Por que eu quero que você fale a respeito de uma luta que você vem encampando como Ordem, como pessoa, e você como pessoa e homem aguerrido que nessa busca, você tocou uma coisa de uma preocupação em favor da sociedade, você citou até a Europa, a Itália, uma coisa interessante. Isso nos traz aqui a questão do IMESC, que eu quero que você fale, que você tem lutado para trazer o IMESC. Eu queria que você falasse o que é o IMESC para as pessoas que estão nos ouvindo e essa luta que você está fazendo, encampando, que nós apoiamos, você e toda a sociedade. Mas é difícil, né, fazer gestão. Verdade. Fala sobre isso. A nossa atividade na Ordem é interessante, porque ao mesmo tempo que nós, por hora ou outra, criticamos o poder público, quando é necessário também nós nos aliamos ao poder público para trazer benefícios à sociedade.
Agora, eu vejo com muita preocupação essa questão do IMESC, porque é algo relativamente simples, né? O que significa o IMESC? O IMESC é um instituto estadual que faz as perícias nos processos judiciais. Então, exames de DNA, acidentes de trânsito, tudo que se refere à saúde, que precisa de uma perícia médica, é encaminhada ao IMESC quando se trata de processo judicial e principalmente de processo judicial que envolve pessoas de baixa renda. Então, todo o exame de DNA hoje é feito pelo IMESC. As pessoas que moram aqui no ABCD-MR têm que se locomover até São Paulo hoje para fazer esse exame. Os agendamentos demoram, às vezes mais de ano para se agendar uma perícia no IMESC e muitas pessoas não têm nem condições financeiras de chegar até o IMESC, que fica num dos bairros distantes lá de São Paulo. Então, a nossa grande luta aqui desse segundo mandato tem sido trazer esse instituto para cá, fazendo com que os cidadãos e o jurisdicionado andreense e dos demais municípios do ABCD-MR possam fazer os exames aqui. Algo simples. A estrutura praticamente já existe. Nós temos aqui o AME, tem o Hospital Mário Covas, mas precisamos, de uma forma política, trazer esse benefício a todos nós. Isso interessa ao cidadão comum. Como está o acolhimento disso, em termos dos políticos? É difícil, viu, Cristiano? É difícil porque no momento eleitoral todo mundo se propõe, vamos dizer, a fornecer apoio, ajuda, mas na prática isso já tem decorrido mais de ano e nós não temos conseguido essa instalação aqui no ABCD-MR. Mas eu tenho certeza que em pouco tempo, eu acredito que até o final do ano, nós estaremos aqui já sendo atendidos pelo IMESC. Existe questão de orçamento, de funcionários, existe toda uma burocracia do Estado no sentido de fornecer esse serviço, mas com muita paciência, persistência e ajuda, sim, de vários políticos, nós vamos conseguir trazer esse benefício ao cidadão aqui da região. E assim tem várias outras demandas aí da advocacia regional que dependem do aval do Estado, né? Mas a gente tem transitado bem nesse assunto e certamente teremos um resultado positivo. Como é que está a ordem da cidade com o relacionamento com o poder público? Você tem sido atendido, Fábio, lá, a diretoria? Olha, não podemos reclamar, até porque a ordem praticamente não pede nada ao poder público, né? Mas quando nós precisamos, geralmente, o tratamento é muito cortês, há um bom relacionamento. É uma relação sempre conflitante, às vezes, porque é o que eu disse aqui. Às vezes o OAB toma medidas críticas ao poder público. E num outro momento, quando precisa, quando necessário, quando interessa Sim. para a entidade e ao cidadão, nós damos as mãos ao poder público para fazer determinadas ações. Por exemplo, nós já tivemos a questão da OAB itinerante, né? Teve Sim. um período em que o poder público, a prefeitura municipal participava do OAB itinerante, fornecendo a locomoção dos advogados até os bairros e assim vários outros. Nós temos um convênio municipal operante que envolve a prefeitura municipal e parte dos advogados andreenses. Enfim, nós temos várias medidas em que a OAB está de mãos dadas com o poder municipal. E por um outro lado, vira e mexe, há uma crítica, há um apontamento, algo pontual que a OAB se posiciona e nem sempre agrada a todos, né? Mas, às vezes desagrada a Câmara Municipal, às vezes desagrada a Prefeitura. Mas enfim, isso é importante, mas isso né? faz parte, né, do jogo democrático, faz parte do papel da OAB. Você sabe que o advogado, nós tivemos ontem numa entrega de carteiras. Sim, é verdade. E nós tínhamos lá 20 jovens advogados que receberam as suas identidades profissionais. E o advogado, quando faz o seu compromisso solene, ele abraça não só a nossa profissão, não só defender o
o nosso cliente com ética, não só defender as prerrogativas profissionais, mas ele se torna um agente social. Muito bom. Ele tem um dever de participar das coisas da sociedade. E é isso que nós temos feito lá na OAB com todas as comissões setoriais. Muito bom. Eu quero que a minha produção me avise quando estiver faltando uns 5 a 6 minutos, porque vai ter o sorteio, eu quero a sua ligação, porque nós precisamos sortear esses ingressos aqui para o baile do advogado. Fábio, eu queria que você falasse um pouco e, literalmente, eu queria que você falasse a respeito de algumas inaugurações. O que se fala é que você trouxe mais luz para a OAB, né? Você trouxe luz para a ordem. Outro dia eu ouvi algo engraçado, porque nosso lema de campanha era OAB Viva, primeiro mandato. Depois do segundo mandato foi OAB mais Viva. E essa semana eu ouvi o seguinte, que além de viva, agora a OAB está iluminada. Está iluminada. Então, fala um pouco, houve inauguração? Nós presenteamos a cidade de Santo André no dia 4 agora de agosto. Foi o primeiro evento desse mês comemorativo da advocacia. Foi a inauguração da nova iluminação e o novo logo da cidade. Engraçado que o nosso prédio é um dos prédios mais bonitos do Brasil. Entre as OABs, as subseções, eu acredito que seja o mais bonito do Brasil. Do arquiteto Jorge Bonfim, que é um arquiteto super premiado. E a casa do advogado, embora seja um prédio maravilhoso, ela estava meio acanhada, meio apagada no sentido físico, né, da expressão. E aí nós conseguimos esse mês inaugurar essa nova iluminação com um logotipo estilizado da OAB, que é um logotipo padrão, mas muito bonito, né, com o interior imitando a bandeira do Brasil, é algo diferenciado. Então, aquele cidadão comum que passa hoje de frente ao Paço Municipal vai perceber um prédio diferente, né, bem iluminado, com uma iluminação, inclusive, nas árvores, uma iluminação verde, né, que lembra um pouco o centenário. O nosso time que completou aqui 100 anos essa semana, centenária. Né? Mas enfim, aliás, o desembargador Cedenho esteve na inauguração dessa iluminação e fez uma crítica a mim. Ele que é um corintiano fanático, né? Falou que... Ficou verde até de tanta raiva. Exatamente, ficou verde. Mas foi muito engraçado. E brincadeiras à parte, claro, você sabe que a diretoria tem se esforçado para que a OAB, de fato, venha a alcançar os seus objetivos, para que o advogado, principalmente, tenha cada vez mais respeito pelas autoridades, respeito pela comunidade. E é engraçado, viu, Cristiano? Você falou que a OAB está entre as 3 entidades com mais credibilidade do nosso país, né? E a gente vê muita gente falando mal de advogado e ninguém falando mal da OAB. Né? A OAB conseguiu construir uma imagem tal, né, que a credibilidade está entre as 3 mais cotadas aí nas pesquisas. Né? Então, e o que eu diria o seguinte, o que é a OAB? A OAB é uma entidade de advogados. Né? De advogados, a entidade que na sua grande maioria são pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas batalhadoras e que merecem sim, até no Facebook eu recebi uma crítica no bom sentido, dizendo, puxa vida, mas o mês inteiro o advogado comemora? Né? Não poderia comemorar num dia só, no dia 11? Eu acho que não, acho que o advogado merece o mês inteiro porque é uma atividade essencial, uma atividade reconhecida na Constituição Federal, né, do artigo 133, que fala o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu acho que é uma profissão maravilhosa que nos permite sonhar. Né? O advogado tem aquela impressão que ele pode modificar o mundo. E nós podemos modificar o mundo. Você acompanhou vários movimentos da OAB Santo André no âmbito aqui da nossa cidade, na nossa região, e já percebeu o quanto uma entidade pode mudar o caminho, o rumo político e social das cidades. Então, o advogado merece sim toda a homenagem, merece esse mês que agora vai encerrar as suas comemorações com esse baile maravilhoso. Que amanhã nós vamos ter esse sorteio já.
E, aliás, eu quero parabenizar você, toda a diretoria, em especial uma comissão da doutora Carmen Jane. Fala um pouco, houve uma indicação do Conselho Nacional de Justiça em relação à nossa ordem, né? Se é algo que me orgulho, não canso de repetir isso, é a atuação das nossas comissões setoriais. Muito atuantes. Né? Nós temos mais de 60 comissões setoriais. Tudo que se discute na cidade hoje, existe uma comissão setorial correspondente. E a doutora Carmen Jane está desenvolvendo desde 2010 uma comissão, inclusive, para você ter uma ideia da importância, na posse do atual ministro do Supremo, presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ele falou sobre a conciliação, mediação e arbitragem, que vai ser o foco do Poder Judiciário doravante, né? Nós temos, sabe quantos processos nós temos no nosso país, Cristiano? Você que é alguém ligado à nossa área, não deve ter ideia do quanto de processos nós temos. 100 milhões de processos em trâmite no nosso país. Ou seja, nós temos 200 milhões de habitantes. Meu Deus, é um e absurdo. 100 milhões quase 50% de processos. Então, é algo assim que faz com que a nossa justiça seja cada vez mais morosa. Então, nós precisamos começar a pensar em novas formas de soluções de conflitos. E a mediação, arbitragem e conciliação tem se mostrado algo eficaz. E a doutora Carmen Jane já fez atendimento a mais de 2.000 pessoas aqui na cidade de Santo André nesses anos. E, mercê desse trabalho, foi indicada para o prêmio Inovare, que é um prêmio divulgado e concedido pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e nós estamos aqui a torcer para a doutora Carmen Jane e toda a sua equipe, para que eles tenham sucesso nessa indicação. Eu disse já para a doutora Carmen Jane que só a indicação para esse prêmio já é algo de suma importância. Agora, se formos brindados com a vitória, também será muito bem-vinda. Acho que a OAB Santo André tem merecido esse reconhecimento, modéstia à parte. Fábio, nós estamos caminhando para o final do programa. Passa muito rápido todas as vezes que você vem Verdade. aqui. Eu preciso fazer um programa com você com 2 horas. Eu quero as suas considerações finais e depois nós já vamos para o sorteio. Ok. Vamos lá, as suas considerações, Bom, meu irmão. Cristiano, obrigado mais uma vez pelo convite. Você sabe que sempre que convidado estarei aqui a prestigiar você, grande liderança da classe. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar para você, advogado e advogada, que vocês contem com a nossa entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, que participem das comissões setoriais e que comemorem esse mês, né, o mês da advocacia, essa profissão maravilhosa que nós abraçamos e tão útil ao cidadão. Você que está nos assistindo e exerce a advocacia, tenha certeza que é uma profissão que nós temos muito a nos orgulhar. Portanto, um grande abraço a você que supera todos os problemas do Poder Judiciário, que é complicadíssimo, você que batalha, né, para o resultado ao seu cliente, que é o cidadão. Nós temos essa vantagem, né, Cristiano, de ser o elo entre o cidadão comum e esse Poder Judiciário burocrático que se apresenta. Então, a função nossa é essencial e tenha orgulho disso. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência de nos assistir, né, e agradeço mais uma vez o seu convite, doutor Cristiano. E agora nós vamos ao sorteio, porque é pelas mãos do presidente. Então vamos lá, mexe, tira 2 pessoas aí que já vamos... Você faz a leitura de uma. Eu faço a leitura, vamos lá. José Carlos de Santo André, parabéns, o primeiro convite, você vai amanhã no baile, você vai encontrar com o Dr. Fábio Picarelli comigo lá, fale conosco também, hein? Então você vai retirar este convite amanhã na Ordem dos Advogados, eu vou passar isso, fica tranquilo, você vai procurar aqui a nossa Casa dos Advogados, vai procurar a Neide lá durante o dia, vai estar o seu nome grampeado a este convite. E agora o Dr. Fábio fala o outro nome. Valdir Salles. Será que ele é parente do Raimundo Salles? Não, o Valdir Salles, colega. Salvo engano, o Valdir Salles Lopes deve ser o advogado da cidade de Diadema. Se for o Valdir Salles de São Bernardo do Campo. Não, é outro. Valdir Salles, um grande abraço, Valdir. Parabéns, Valdir, espero você lá amanhã.
Então você, o José Carlos Santo André, que está aqui o telefone, que eu não vou falar no ar, e o Valdir Salles, também, que foram sorteados, vão retirar isso amanhã na casa do advogado com a Neide. Eu quero agradecer agora ao Dr. Fábio Picarelli. Fábio, meu amigo, meu irmão, como eu iniciei o programa, eu quero agradecer a sua presença. O meu programa sempre estará de portas abertas a você. Conheço você, sei da sua competência e eu tenho uma frase que eu sempre digo: o homem faz seu caminho andar. O seu caminho será um belo caminho. Continue assim. Obrigado, sucesso. Cristiano. Obrigado. Tá? Eu quero agradecer você que esteve comigo e com toda essa audiência. Obrigado. Vá amanhã no baile, você compareça ao baile, você que estará lá conosco. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Um grande abraço a todos e deixo a minha mensagem. A verdade é como um leão. Ela não precisa ser defendida. Deixa-a solta e ela cuidará de si mesma. Santo Agostinho. Um grande abraço e fique com as reprises do nosso programa.